Eu queria cumprimentar, em primeiro lugar, o Coronel Sousa Castro e a Joana Pontes, que aqui estão connosco. Eles hoje é que são os protagonistas da nossa 17ª sessão do ciclo Visões da Guerra e das Independências 61-75. Cumprimento também quem nos está a ouvir neste momento, porque depois vão entrando. Estou ali a ver o nosso Coronel Alves Fraga, o nosso General Mimoso e Carvalho, o nosso Coronel David Martel, o Coronel António Pena, pronto, e vão aparecendo. Saúde a todos. Estamos a falar de protagonistas e que protagonistas, e portanto é um dia importante para a Comissão. Aqueles que ali estão sabem bem porquê, e os que vão estar vão saber, sobretudo os mais jovens. Ora bem, o nosso Coronel Sousa Castro, alguns saberão, outros não, mas é artilheiro como eu, antiaéreo e tudo, mas isso quem vai apresentar é a Joana Pontes, mas eu gostava de dizer aquilo que era a minha imagem do nosso Coronel Sousa Castro. A minha imagem, traduzida em 3 linhas, vou antecipar só um bocadinho. Eu escrevi aqui há pouco, eu digo assim, o que é que eu penso do nosso Coronel sem ver currículos? E a imagem que eu tinha era de comissões em Angola, em Moçambique, um papel importantíssimo no 25 de abril de 74, um capitão de abril, entre aspas, para mim, é um capitão de abril, fez parte do Conselho da Revolução, isso nós sabíamos, até 82, eu não sabia, era o que andava lá pelos meandros, que por acaso estava neste edifício, aqui em cima, foi aqui que trabalhou durante uns anos, e portanto essa era o grupo dos 9, isso eu sabia, claro. E pronto, não sabia muito mais, nem sabia da vida depois desse tempo. E portanto, só daquilo que aconteceu em 2004, quando foi promovido a coronel. E nós, no ativo, acompanhávamos a situação e vimos toda a situação de recuperação de carreiras. E portanto eu não tinha mais dados, não andei a ver, independentemente de alguns livros em que participou, e eu tenho aqui escrito, cá está, que eu tenho ali o livro comigo, que é o livro da Hora da Liberdade. E, portanto, a Hora da Liberdade, o 25 de Abril, pelos protagonistas, foi trabalhado pelo nosso coronel, com a Joana Pontes e com a Anicete Afonso, que há de entrar ali daqui a pouco, se já não entrou. E, portanto, uma saudação especial para o coronel Anicete Afonso. Os 3 foram culpados, quer do filme, quer do livro, e só esse livro vale muito para todos nós. Todos nós, sobretudo aqueles mais ligados à história, para a Comissão Portuguesa de História Militar. Meu coronel, muito obrigado por ter aceito, agora dizem aceitado, por ter aceito este desafio. É um prazer enorme recebê-lo aqui, ainda por cima aqui na Comissão. E eu agora, o meu dever é apresentar a Joana Pontes, porque a Joana Pontes é que vai fazer de moderadora, e porque apercebi-me, e não está escrito no currículo, que também é a minha Patrícia, nascida em Angola como eu, e numa missão, também teve no Coronel, teve ligado a Angola. É nascida em Luanda também, calcinhas como eu, é licenciada em Psicologia pela Universidade de Lisboa, fez estudos em cinema, em jornalismo, político, tendo-se doutorado em História Contemporânea pelo ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. Para mim, a Joana para mim era 3 coisas. Era a Hora da Liberdade, obviamente já vi 20 vezes, de 99, fui ver qual era a data, não me lembrava bem. Era Visões do Império, 2021, e era, obviamente, a Europa 30, 2017. E depois, isto era o que era para mim. Agora vou ver o que vem no currículo. Alguns conhecerão melhor, o Anicete Afonso e o meu coronel. Recebeu o Prémio Fundação Carlos de Gulbenkian de História Moderna e Contemporânea da Academia Portuguesa da História, pela publicação de um livro que tenho ali no gabinete, Sinais de Vida, Cartas de Guerra 61-74, que me diz muito. Tem prefácio ali do Anicete Afonso, exatamente. No fundo era as histórias dentro da história. Para nós tivemos em África, obviamente, isto tem muito significado, este livro. Tem sido convidada como realizadora para apresentar e debater documentários em Portugal e em Espanha. Eu, em 2007, o Grande Prémio da Lusofonia atribuído ao documentário O Escritor Prodigioso, o filme sobre a vida de Jorge Sena, este eu não vi. Realizou e foi coautora do argumento da série documental Portugal, um retrato social, que 2006, e da longa-metragem documental As Horas do Douro, 2010. O primeiro vi, o segundo não.
eu estou a reconhecer aquilo, obra que recebeu o Prémio da Sociedade Portuguesa de Autores 2011. Em 2016 realizou para a RTP2 e foi coautora do argumento da série documental Europa 30, esse vi, tendo recebido o Prémio Fernando de Sousa, isto eu não sabia, atribuído pela representação da Comissão Europeia em Portugal. Em 2021 estreou no DOC Lisboa a longa-metragem documental Visões do Império, de que foi realizadora e coautora de argumento. Recebeu o prémio de melhor filme nacional no Festival de Cinema Noma Açores, de onde eu vim agora, e o prémio de melhor filme no 39º Festival Cinematográfico Internacional do Uruguai. Dedica-se à escrita, realização de documentários e leciona na Escola Superior de Comunicação Social em Lisboa. Joana, é um prazer enorme tê-la aqui também connosco. Está tudo cruzado aqui, tudo importante e a ligação privilegiada que tem ao nosso Coronel Sousa e Castro. Portanto, a metodologia, como sabem os nossos amigos, passa por apresentar agora o nosso Coronel, depois o nosso Coronel fará a sua comunicação e as deixas ficam para si para as perguntas finais. É essa aqui a metodologia, não há intervenção do exterior, estamos a fazer história oral e de que maneira hoje. E, portanto, passo-lhe a palavra e depois então será o nosso canal. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. General. Foi um convite que muito me honrou vir aqui apresentar o Coronel Rodrigo Sousa e Castro, que isto não está aqui escrito, mas aproveito para dizer que no dia em que ele me foi apresentado, na SIC, para comigo fazer a Hora da Liberdade, eu, vou ser sincera, pensei que maçada, agora tenho que trabalhar com um militar, isto vai ser um pandemónio. E não foi. E eu devo dizer, e com sinceridade, eu tenho assim um feitio bastante particular quando estou a trabalhar, sou muito pontual, gosto muito das coisas bem preparadas, e o Coronel Sousa Castro foi talvez das pessoas mais profissionais com quem eu trabalhei, mais cumpridor, mais lúcido, que isso também foi muito importante, e que ajudou a resolver as situações mais insólitas, porque há bocado comentávamos ali fora, ele até chegou a ser meu assistente de realização, porque o meu assistente de realização, que tinha estado na Guerra Colonial como sargento, enfermeiro, já não me lembro bem, não conseguia dar ordens de assistente de realização aos militares envolvidos no filme, porque dizia, eu não posso ir lá dizer ao major o que é que ele vai fazer, e pronto, e teve de ser despachado para a retaguarda, e eu fiquei com o coronel e o megafone, enfim, foi um trabalho incrível, levado a bom porto, e pronto, foi de facto uma pessoa fantástica com quem eu gostei muito de trabalhar. Pronto, portanto, agradeço imenso este convite, é uma honra estar aqui a apresentar o Coronel Sousa Castro, e queria relevar aqui dois objetivos deste ciclo de conferências que me parecem de extrema importância, que é, para já, promover e disponibilizar a reflexão sobre estes temas a partir dos conferencistas, acho isso muito importante, e constituir memória futura, o que eu acho que é algo, porque trabalho muito em arquivos, que é muito negligenciado entre nós. Joana, não sei se estão a ouvir desse lado, desta vez que é assim, eu estava aqui muito interrompido, como já perceberam do lado de lá, esqueci-me de dizer quem são os culpados disto, os principais culpados. Portanto, o Coronel Aniceto Afonso e o Mestre João Tavares são os coordenadores de toda esta atividade. Sim. Sim, e isso é de facto muito bom porque numa conversa aqui há uns anos com o Coronel Sousa Castro, justamente a entrega de correspondência num almoço com muitos paraquedistas, o Coronel disse a dada altura, mal vão os povos que vão deixar perder a sua memória, e isto era no incentivo de entregarem material aos arquivos, e de facto o que estão a fazer é para mim, e acho para toda a gente de extrema importância. Portanto, eu agora vou apresentar aqui o nosso conferencista, Rodrigo Manuel Lopes de Sousa e Castro, nasceu em 44, em janeiro, fez anos há pouco tempo, no Conselho de Celurico de Basto, concluiu a quarta classe e foi para Amarante, onde foi estudar para o Colégio de São Gonçalo. Em 61, a guerra apanhou no Porto a estudar, no Liceu Dom Manuel II, frequentando o terceiro ciclo.
E em 1963 concorre à Academia Militar. Eu lembro-me de uma vez que o coronel estava a falar comigo e estava-me a dizer, quando entrei para a Academia, achei que a guerra não devia estar por pouco, já não me ia apanhar quando chegasse ao final. Enfim, foi um erro de cálculo. Não. Nem tanto. Pronto. Entre 66 e 67, como alferes cumpriu a primeira comissão de serviço em Angola, eu aqui ia dizer que foi ajudante de companhia, mas depois os batalhões, etc. Pronto. Acho que perdoa-me a aliada eu não me entrar nesses pormenores. Durante este período fez o curso de comandos no Centro de Instrução de Comandos do Grafanil, para quem não sabe, uma localidade perto de Luanda. É fácil, exatamente. Entre 70 e 72, já como capitão, realiza a segunda comissão, desta vez em Moçambique. Em 73, na clandestinidade, integra a Comissão Coordenadora do Movimento dos Capitães. Participou na elaboração do documento O Movimento das Forças Armadas e a Nação, contributo para o programa político do MFA e esteve na organização e no desencadear da operação militar. Coube-lhe o levantamento das forças militares a norte do país, que na ordem de batalha dão corpo ao agrupamento November. E na altura, quando andávamos a preparar o filme, de facto foi um contacto muito interessante saber por onde andou e as portas a que bateu, enfim, como é que levou a ordem de operações às diversas unidades. Em março de 75 foi nomeado para o Conselho da Revolução, onde ficará até o seu fim em 1982. Durante o verão de 75 integra o Grupo dos Nove e é um dos subscritores originais deste documento dos Nove. No Conselho da Revolução esteve como superintendente na extinção da Polícia Política, da PIDGS e da Legião Portuguesa e presidente dos Serviços de Apoio do Conselho da Revolução e porta-voz até 1980. Acho que todos nos lembramos de o ver ali a dirimir argumentos na televisão. Nesse ano foi nomeado presidente da Comissão Instaladora do Instituto Damião de Góis da Presidência da República, onde ficou até 1982. Em 10 de junho de 85 recebeu a Grande Cruz da Ordem da Liberdade e em 1999 embarcou numa grande aventura comigo, que foi a produção do programa da SIC, a Hora da Liberdade, onde nós reconstituímos as principais manobras militares depois de muito investigar, e é essa investigação que foi muito demorada, em que tentámos falar com os militares que tinham estado envolvidos nas várias situações, que depois permitiu a publicação daquele livro, que eu devo dizer que foi um livro que salvou in extremis as gravações, porque as gravações tinham sido feitas numas cassetes de uso doméstico e alguém de repente me telefonou da SIC a dizer: tem aqui uma caixa de cassetes que vão para o lixo. Eu disse: alto, trouxe as cassetes, passámos as cassetes para um meio mais amigável e depois com o Coronel Aniceto Afonso decidimos publicar, que de facto foi uma altura ainda de alguma forma perto e que permitiu recolher testemunhos e até deslindar alguns acontecimentos que não se percebia como é que tinham acontecido, nomeadamente a prisão do Major Pato Anselmo, que nunca ninguém tinha percebido como é que aquilo se tinha passado, e nós acabámos com as fotografias, com os depoimentos, etc., de reconstituir isso. Em 2000, 2001 também fez parte da equipa que esteve a fazer a série de 13 episódios da ciclo Século XX Português, sobretudo toda a parte a partir do final dos anos 50, a guerra, enfim, depois a parte do PREC. Foi presidente da Assembleia Geral da empresa Cacém Polis, exerceu este cargo a título gratuito e foi, e acho que isto tem uma grande importância para ele, agraciado com a medalha de ouro da sua terra natal, Celurico de Basto, onde lá está uma rua que diz Rodrigo Sousa Castro, Capitão de Abril. Em 2009, a 25 de novembro, publicou um livro que eu posso chamar de memórias, que se chama Capitão de Abril, Capitão de Novembro, na editora Guerra e Paz, e em abril de 2012 este livro que tivemos a falar recolhe os testemunhos dos militares envolvidos na manobra militar. E isto é pouco para dizer, de facto, a pessoa multifacetada, mas muito lúcida e
e especial, que é aqui o Coronel, e portanto agora passo-lhe a palavra. Muito obrigado. Boa tarde. Major, em primeiro lugar, queria agradecer o convite. Ah, é um enorme gosto, é um prazer estar aqui e, sobretudo, é também uma responsabilidade na medida em que não tenho a certeza se o meu desempenho vai ser suficientemente justificativo da minha presença. À Joana, claro, agradeço as palavras amáveis e a amizade que nos tem ligado, desprendida, a amizade desprendida que nos tem ligado ao longo deste tempo. A Joana tem sido uma pessoa que tem contribuído para o prestígio dos militares, na medida em que, quando fala dos militares, tem colocado sempre a tónica naquilo que são realmente as nossas virtudes e as nossas capacidades. Muito obrigado aos dois e vou então tentar corresponder às vossas expectativas, que espero que não sejam altas. Quando eu me confrontei com a tarefa de dar um testemunho pessoal sobre a guerra e sobre a Revolução, a primeira coisa que pensei é que estes dois acontecimentos, a guerra colonial, apesar de haver muitas designações de guerra, de libertação, guerra em África, guerra do ultramar, eu vou utilizar, em princípio, guerra colonial. A guerra colonial e a Revolução de 25 de Abril de 74 são, de facto, os dois acontecimentos mais relevantes do século XX português. Ouço dizer isto a muita gente e penso que é uma afirmação acertada, que coloca alguém que está a fazer um depoimento sobre estes dois factos históricos e que os viveu de maneira bastante diferente um do outro, mas que os viveu, coloca o problema de se tentar se situar entre uma narrativa histórica que podemos escolher agora até no chat GPT ou na internet e nos livros, ou os seus próprios testemunhos pessoais que a determinada altura se tornam demasiado fastidiosos e ousados, na medida em que eu a dar um testemunho pessoal, ou qualquer um, nestas circunstâncias, não pode ter a habilidade de o transformar numa realidade geral. Isto é, só porque eu vivi esta situação, a situação era assim. E, portanto, eu vou tentar equilibrar-me entre estas duas dificuldades, sendo que em relação à Revolução de 25 de Abril, eu tive um desempenho mais permanente, mais profundo, mais empenhado e, portanto, estou mais à vontade em falar. Eu vou falar daquilo que muita gente chama o annus horribilis, o ano horrível da ditadura portuguesa. Vou falar do ano de 1971. Vou falar dos acontecimentos importantes que se deram do ponto de vista político, e neste caso até envolvendo um militar, a partir de janeiro até dezembro. Em janeiro de 61, o capitão Henrique Galvão, com 21 exilados políticos, assaltou o paquete da Marinha Mercante Portuguesa, Santa Maria. É o primeiro grande acontecimento que um jovem como eu consegue perceber que talvez a ditadura não seja um espaço impenetrável para quem a quer combater e aspira à liberdade. E, sobretudo, para mim, que aspirava
a ser militar e a ir para a Academia Militar, passado uns anos, aparece um capitão a fazer um ato de rebeldia, de revolta, que é percebido por grande parte da comunidade internacional. Porque, segundo diziam na altura, não sei se há elementos históricos para comprovar isso, o regime pretendia mandar um navio de guerra para interceptar o Santa Maria e foi parado, e depois no Brasil foi acolhido e toda a comunicação social da altura e a opinião pública mundial percebeu, sobretudo do mundo a que nós queríamos pertencer, livre, ocidental, percebeu que a ditadura em Portugal não só existia, como tinha oposição. O navio regressa a Lisboa e Salazar, ditador, eu irei falar, se calhar, durante esta intervenção, muitas vezes pronunciando só a palavra ditador, está implícito. Salazar, embora ele tivesse depois um sucessor por pouco tempo, a chegada é aproveitada pelo regime para uma grande demonstração de apoio ao regime. Em fevereiro, em Luanda, no dia 4 de fevereiro, grupos armados. Eu coloquei aqui esta notícia do jornal porque ela é simbólica, porque não só relata um acontecimento que teve uma expressão muito maior do que lhe é dada na notícia, como está lá SNI, o que é Secretariado Nacional de Informação, isto é, era o departamento da ditadura que controlava toda a informação. Pouco mais disto foi dito. A seguir, em março, há uma revolta no norte de Angola que atingiu foros de uma violência incrível, com massacres que puseram a população portuguesa, estou a falar da metrópole, num sobressalto enorme e com digamos, uma disponibilidade para não só receber a propaganda que o regime pôde fazer a partir destes acontecimentos, como passaram a interiorizar que estes acontecimentos estavam a passar em território nacional. Portanto, o que estava em causa era a pátria e era a nossa terra, Angola é nossa. Aliás, havia uma canção que dizia exatamente isso. Como resultado, Portugal teve que enviar para Angola, numa primeira fase, tropas. Temos aqui uma imagem das tropas embarcadas, mas esta e a outra que segue, que eu estou a pôr, revela bem, digamos, não só a quantidade de tropas que começamos a enviar, como a postura das populações, neste caso em Luanda, mas também no embarque, que era uma postura de adesão total a esta manobra político-militar. Isto é, e eu, naturalmente, no jovem, ainda estudante de liceu, acompanhava. Pertencia à Mocidade Portuguesa. Fui até para a milícia da Mocidade Portuguesa, porque como ia para a academia, tenho que me treinar em manejo de armas e fui para o Clube Naval de Porto para aprimorar o físico, para poder passar nas provas físicas. Eu estava entusiasmado, como acho que nessa altura estavam todos os portugueses da metrópole. Nem a oposição desapareceu, a oposição política que já era incipiente desapareceu. Portanto, isto passou a ser digamos, um objetivo nacional que a todos dizia respeito e que todos, quando eu digo todos, não posso falar a 100%, e que todos apoiavam. Em dezembro,
a União Indiana invade o Estado da Índia, os nossos, na altura, territórios Goa, Damão e Diu. Eu acho que consigo ver daqui o que é que Salazar, qual foi a mensagem que Salazar mandou às tropas na Índia. Não prevejo possibilidade de tréguas nem prisioneiros portugueses. Como não haverá navios rendidos, pois sinto que apenas pode haver soldados e marinheiros vitoriosos ou mortos. Mas se compaginarmos este discurso com a ordem de batalha das forças em presença, nós temos que concluir, está ali o mapa, 3.300 efetivos portugueses contra 45.000 indianos, um aviso contra um porta-aviões, 3 lanchas contra um cruzador, 3 contra-torpedeiros, 4 fragatas, 50 aviões de combate, aliás, modernos, que os ingleses lá tinham deixado. E ao fim de 36 horas, depois de haver umas dezenas de mortos de um lado e do outro, as forças portuguesas, e bem, rendem-se sob a direção e a ordem do general Vassal e Silva. Este é o momento que revela até que ponto havia uma determinação da ditadura para não mexer no status quo colonial, que na altura já não era colonial, na altura eram províncias ultramarinas, portanto, anos antes, na revisão de 1951, Salazar tinha mudado, portanto, o regime tinha mudado a designação de colónias para províncias ultramarinas e tinha definido aquilo que, na minha opinião, humilde, não sou analista nem politólogo, foi uma viragem dramática do conceito de defesa nacional. Isto é, Portugal definiu nessa altura tem de preservar a estabilidade política da Madeira. E agora, o seu território era de domínio de Timor. Independentemente depois das questões locais ou das administrações locais, dos governadores, o conceito era este. E que o conceito era este, tinha uma base ideológica, e a base ideológica foi anunciada. O que é que nós estamos a fazer em África? A defender a civilização cristã e ocidental. Essa foi a forma como a ditadura, e Salazar, que era o homem forte da ditadura, resolveu a questão que ainda era incipiente da guerra e a questão do conflito de Portugal com, no fundo, acabou por ser um conflito quase com todo o mundo. Isto é uma imagem dos prisioneiros na Índia. Os prisioneiros tiveram até abril de 62 para serem libertados, porque a ditadura resolveu, digamos, dificultar o processo de libertação. E quando recebe os prisioneiros de volta, nós podemos dizer que há uma clara humilhação dos militares que estiveram na Índia. O general é demitido, há mais, pelo menos, 2 dezenas de oficiais ou que são demitidos ou passados à reserva compulsiva ou então são-lhe aplicadas penas temporárias, portanto, afastados da sua profissão, e há depoimentos de militares que regressaram nessa altura, que em todo o lado onde apareciam eram considerados traidores pelas próprias populações dos locais de onde tinham partido. Portanto, viveram anos dramáticos esses militares que regressaram porque foram apodados de traidores. Mas então o que tinha acontecido para Portugal estar a começar a viver o seu grande pesadelo do século XX, que acabou por ser a guerra colonial, mais que a ditadura, ou então ditadura e guerra colonial? É que, entretanto,
toda a África tinha toda, passa a expressão, exceto os territórios portugueses e um ou outro, não tinham cedido à independência, mas no caso português, digamos, aquilo que nós podemos chamar de solução portuguesa foi totalmente diferente dos outros países que descolonizaram, porque nós, à partida, a ditadura não descolonizava, porque o território era a nação, a nação era única, era pluricontinental, era plurirracial e, portanto, perante esta situação, o que acontece? Todos os territórios que cederam à independência, praticamente todos até 1969, aquela mancha amarela foi de uma vez quase que acederam todos, a região francófona e alguns territórios ingleses, e estes países foram para a ONU e na ONU passaram a implicar uma maioria de países contra a política colonial portuguesa. Há uma votação no Conselho de Segurança que pode-se dizer que era absolutamente vinculativa. Portugal tinha que fazer alguma coisa e que é que o Salazar faz? Faz esta manifestação que estamos a ler, porventura das maiores manifestações feitas em Portugal. Esta manifestação é em 8 de agosto de 63, exatamente depois do Conselho de Segurança ter dito Portugal tem que conceder o direito à autodeterminação e independência dos povos e os outros países não podem apoiar Portugal e devem, pelo contrário, fazer tudo para que Portugal cumpra estas resoluções da ONU. É evidente que não era só a ONU que estava contra a política colonial portuguesa. Havia outras instâncias internacionais e houve até reuniões importantes, como a Conferência de Bandung, etc., que reuniam imensos países e não estavam realmente disponíveis para... Este mapa é muito curioso, porque vem ainda de 1930, do ato colonial, mas espelha já esta vocação que depois dá origem à ideia de que Portugal é um país único e, portanto, é a sobreposição das colónias ao mapa da Europa e realmente era absolutamente... Então, o jovem de 1931 entra na academia em 63 e em 66, 67 já está em Angola. Está ali um quadro só de referência dos efetivos que o Exército teve em África, nas colónias, que foram quase, dos três ramos, sendo quase a 200 mil, mas eu queria chamar a atenção para uma questão que a mim me enche de orgulho e de pena por ter acontecido ao mesmo tempo. De orgulho porque um pequeno país, com uma população exígua, com uma economia atrasada, consegue projetar a 3.000 km de distância, a 8.000 km de distância e a 13.000 km de distância, um exército de quase 200.000 homens, fornecer-lhes armamento e equipamento, independentemente do conforto desse armamento e equipamento, e consegue fazer a sua rotação sistemática e consegue manter uma guerra durante 13 anos para dar tempo aos políticos para resolverem a questão. Eu acho que isto é um feito, meu jornal, eu acho que isto é um feito inédito em toda a história militar. Um pequeno país, como Portugal, com as dimensões que tinha, incluindo a dimensão diplomática, que era quase nula, nós conseguimos, as Forças Armadas conseguiram fazer uma espécie de milagre. Provera que o milagre não tivesse acontecido por outras razões, mas nós conseguimos fazer uma espécie de milagre. Queria voltar ainda à questão militar, porque falei militar, mais específico, falei pouco dela,
Porque é que esta guerra determina para as Forças Armadas? E o meu jornal, de certeza, está mais habilitado que eu a falar nisso, mas determina várias coisas. Determina uma mudança de doutrina, porque o exército estava voltado para a NATO e para os exercícios NATO. Determina uma mudança de técnicas de combate, de meios de combate e de doutrina específica na conduta de operações. Portanto, nós voltamos o exército, tivemos que o transformar em exército anti-guerrilha. As armas combatentes, com as suas especificidades, diluíram-se. A artilharia foi das que sofreu mais. Fomos todos para companhias de atiradores, eram companhias de artilharia, de cavalaria, etc. Tivemos que adotar e perceber técnicas de guerrilha, anti-guerrilha, que não estavam nos manuais. Até havia alguma dificuldade de disponibilizar esses manuais. Eu lembro que o Exército, precavendo esta situação, mandou uma missão militar à Argélia uns anos antes, talvez em 1959, para se perceber qual era o tipo de operação militar que tinha que ser desenvolvida no terreno. E, claro que tivemos que definir, as Forças Armadas, particularmente o Exército, tiveram que definir qual era o conceito, qual era a conduta de operações em África, na zona, nos teatros de operações em geral, mas onde havia a guerrilha. E era, fundamentalmente, retirar a população, retirar o apoio da população à guerrilha. Dizia-se, a expressão era, o guerrilheiro está para a população como o peixe está para a água. E então, há uma política que eu penso que foi copiada, não sei se estou a dizer algo errado, do general Westmoreland no Vietnã, uma política chamada política dos aldeamentos, em que passamos a concentrar as populações junto dos locais onde havia pequenas unidades militares, normalmente de nível de companhia ou pelotão. Eu aqui vou rapidamente narrar um episódio pessoal, um testemunho que eu não quero generalizar, porque este tipo de política era muitas vezes contraproducente, por várias razões. Primeiro, não havia meios para acomodar as populações, elas ficavam com muito mais dificuldades e eram mais vulneráveis à penetração da guerrilha em termos de informação e contra-informação do que seriam se estivessem no mar. Eu estava num batalhão em Nangado, era o comandante da companhia de comando e serviços. O Nangado tinha um aldeamento extenso, rodeado, primeiro o aldeamento era farpado e depois o próprio quartel tinha um segundo nível de defesa. E estávamos a abrir uma picada em direção ao Rovuma para o Tartibo. Uma companhia de engenharia, a minha companhia, como tinha o pelotão de reconhecimento e sapadores, é que dava normalmente proteção para as máquinas e as caminhonetes. E todos os dias essa força ia para uma frente de trabalho cerca da madrugada. Em África nós começávamos o dia de madrugada. E todos os dias a população pedia boleia para as machamas. As mulheres, crianças. Até que um dia o Alfés nota que não há ninguém à saída do arame farpado. Para. Volta para trás. Informa-nos oficiais, estava lá só eu, informa-nos oficiais de que algo estranho, por fim de meses, a população não tinha aparecido para pedir boleia para as machamas, e então faço uma operação de desminagem, não é? Estava tudo minado, incluindo a pista de aviação. Tudo minado. O comandante, Tenente Coronel Vasconcelos Porto, mandou vir uma equipa da PIDGS de Porto Amélia. Ao fim de um dia, os métodos que a PIDGS conhecia, tinha-se concluído que desde o chefe de posto até aos aldeanos, em quem nós tínhamos mais confiança, estavam todos envolvidos com a Frelimo. Isto é, eles durante todo aquele tempo, até ali, tinham dado as informações todas. Muitas baixas o batalhão teve e outras unidades, porque as informações partiam dali.
Até que a Frelimo meteu para eles um erro crasso, que foi tentar atacar no sentido de minagem muito próxima do quartel, tinha obviamente que levantar suspeita. Isto para dizer que este facto não pode ser generalizado, mas eu duvido que a política dos aldeamentos tivesse resultado com eficácia e solucionado algum problema militar. O outro, também vou tentar ser rápido para passar à Revolução, senão não falamos de 25 de Abril. A outra que eu queria dizer era, eu era alferes no leste de Angola e aparece o general Venâncio das Landes, que era o chefe de Estado-Maior, julgo eu, era o chefe de Estado-Maior-General. E há uma reunião, um briefing com oficiais, e então é o primeiro oficial que eu ouço dizer que toda a política que estava a ser seguida militar, que era política de ocupação, para inglês ver, passa a expressão, que era pegar num batalhão, desmembrá-lo, desmembrar as companhias, pegar numa companhia, mandar um pelotão para a fronteira da Zâmbia, que era o caso da minha companhia, e depois todos os meses tínhamos que fazer uma coluna logística para abastecer esse pelotão que estava inativo, sujeito aos ataques dos guerrilheiros, que aliás neste caso até foram várias vezes atacados pelas forças da UNITA, embora o MPLA também estivesse a atuar ali. Isto é, a minha companhia 1453 tinha 4 pelotões, um está na fronteira da Zâmbia, mas todos os meses, por acaso essa função calhava-me a mim, todos os meses íamos abastecer o pelotão da fronteira da Zâmbia. Isto é, não só desgastávamos o pessoal remanescente na companhia, que também tinha que fazer guardas e outros serviços, como estava ali uma companhia inativa. O primeiro militar que eu ouvi denunciar esta situação, que teria outras soluções, evidentemente, foi o General Venâncio das Landes, nunca mais me esqueço disso. Mas o imobilismo das Forças Armadas, em alguns casos, é de tal ordem que ninguém mexeu nesta estratégia. Podia haver outra. Enfim. Portanto, nós estivemos assim. Não vou falar mais de tropa, porque tinha muitas coisas para fazer. Mas, apesar de tudo, quero dizer uma coisa. A determinada altura, as Forças Armadas Portuguesas viram-se confrontadas com uma situação inédita do ponto de vista da luta anti-guerrilha. Foi num determinado teatro de operações, que eu digo qual é, que foi na Guiné, o gap armamentista entre o exército convencional e a guerrilha foi ultrapassado, superado pela guerrilha. Quer dizer, a guerrilha do PAIGC chegou em 73, não só pôs a Força Aérea Portuguesa praticamente no chão, como tinha os sistemas de armas, os mais simples, que eram armas de acompanhamento de infantaria, armas enfim, espingardas de assalto, morteiros, etc., o próprio canhão sem recuo, eram superiores ao nosso armamento. Chegou-se ao ponto, e eu isto posso dizê-lo porque está em documentos, provavelmente no Arquivo Histórico Militar, que algumas unidades paraquedistas passaram a utilizar armas que capturavam os guerrilheiros. Portanto, isto para dizer que a guerra desenvolveu-se desta maneira, os quadros saturaram-se, os recursos diminuíram, as populações, que era uma coisa que eu gostava imenso de falar, os cansaços das populações, quer da África, quer as daqui, que aliás a Joana tratou bem no seu livro Sinais de Vida, as populações começaram a mudar a sua postura perante a guerra e, portanto, a guerra tinha que dar um resultado e o resultado foi uma revolta militar. Uma revolta militar. E é nisso que eu agora vou digamos, tentar, uma vez que eu comecei a conspiração, meu jornal, em 1973. Junho de 73. Fui abordado por um camarada meu,
também capitão de artilharia, Rosário Simões, que me disse, Castro, há um grupo de oficiais que se está a reunir em Lisboa para discutir esta questão, ora, os milicianos devem ultrapassar os oficiais de quadro. E eu, tínhamos ido a um café ali em Colares, e eu disse, olha, e o que querem fazer? Porque isto tem, pode ser, prestígio, sociais, né? Ok. O que é que vocês querem? Querem derrubar o governo, a ditadura? Contas comigo. Como tu sabes, eu já não vou para a guerra, estou à vontade. Eu posso arriscar realmente essa situação, sem ninguém me apontar o dedo. Querem derrubar a ditadura? Contas comigo. Se for por causa dos decretos, pá, eu agora vou para a França tirar um curso que o Exército me mandou lá tirar. E ele diz-me assim, não, há outros que pensam como tu. Se calhar até pensavam antes. E numerou-os. E eu disse, ok, então está bem. E a partir daí foi conspiração, reunião, conspiração, conspiração. Em dezembro, há uma reunião importantíssima do movimento conspirativo dos capitães, sobretudo dos capitães e tenentes, em Óbidos, e eu não estive presente, foi bom para mim, porque me nomearam para a comissão coordenadora na clandestinidade, portanto não, não me fiz ao pedido, como se costuma dizer. E a partir daí foi sempre um envolvimento permanente até ao desencadeamento das operações militares. O desencadeamento das operações militares foi condicionado por vários fatores, porque, entanto, há situações que se agravam, agrava-se a guerra na Guiné, que começa a assustar, em geral, as Forças Armadas, não é? Tinha havido abates de aviões, a Força Aérea já não podia operar naquelas missões, não só de combate de ataque ao solo, mas até de evacuações sanitárias, etc. E, portanto, os militares estão muito cansados todos. Alguns têm 3, 4 comissões. Mesmo jovens como eu tínhamos 2 comissões. As populações também estavam cansadas, ou começavam a estar cansadas, e havia já algum frisson, digamos, interno contra o regime, contra a ditadura. E depois aparecem também generais. Também aparecem generais. Aparece o General Spino com um projeto, como toda a gente sabe, de resolução utópica do problema ultramarino, mas em si isso constituía uma ruptura com a política que estava estabelecida. Os capitães continuam a sua conspiração e há alguns fatores que vão acelerar essa conspiração e levar a que a revolta tenha que ser feita, a operação militar, no fundo. Esses fatores são, em primeiro lugar, a posição do general Costa Gomes e Spínola, que leva a que, na altura, o presidente do Conselho os exonera. Isso causa digamos, uma excitação enorme nos oficiais, sobretudo o grupo, chamado grupo spinolista, né, que era uma geração mais velha que os capitães, 1, 2 gerações, a grande parte deles eram majores, tinham estado com o Spínola na Guiné, etc. Há uma excitação também em alguns militares que os leva ao exagero de lançarem uma aventura militar nas Caldas da Rainha, completamente ao arrepio da organização do movimento dos capitães, e depois há alguns oficiais que são afastados, uns para os Açores, há mudanças de oficiais de unidades, por acaso isso até foi uma atitude que beneficiou o movimento dos capitães, na medida em que havia oficiais que estavam em quartéis que não tinham força nenhuma e que foram colocados por castigo em quartéis que tinham potencial militar. Isso aconteceu em mais que um. E, a determinada altura, a premência de tal ordem que tínhamos que fazer
um plano de operações que é executado, para mim, posso ter isto à vontade, mesmo que não concordem, para mim, os 3 indivíduos principais militares que coordenam e que são responsáveis pela operação militar, a operação propriamente dita, a concepção da operação é o Otelo, o Garcia dos Santos e o Capitão Macedo. São os 3. Depois são os jovens capitães que estão nas várias unidades, que são brifados por este comando já existente, que depois irá também para o posto de comando, juntamente com outros oficiais. E a determinada altura, depois do golpe das Calas, o que é que nós temos? O jornal imagina que é um capitão que vê os seus camaradas presos, que vai lá ao quartel, e eles dizem assim, então, mas quando é que vocês nos libertam? Estavam todos presos nas casernas do Regimento de Artilharia Ligeira 1. Outros foram para Santa Margarida. E os spinolistas juntaram-nos todos para não se misturarem com os mais jovens, foram para a Trafaria presos. Depois havia a circunstância de que se anunciava um 1º de maio de 74 com grande agitação em Lisboa. Tínhamos uma série de questões ali para resolver, operacionais. E então decidiu-se uma data e decidiu-se conforme a doutrina de uma operação militar, que era terem atenção a certos fatores, o princípio da surpresa. Tivemos que a fazer de noite porque não tínhamos a certeza da posição da Força Aérea e tivemos que arregimentar as tropas. Este mapa desfaz um dos mitos que funciona contra os militares, de que o regimento estava podre e ia cair. Mas não, todos estes regimentos, isto é a ordem de batalha de forças que o regimento podia utilizar contra a revolta. É a PIDE, é a Legião, é a GNR, é o SIAC, é N regimentos de infantaria. Isto aqui vê-se um bocado mal. Portanto, havia uma força considerável que a ditadura podia pôr em marcha contra as forças do movimento. Portanto, esse mito ainda perdura, não é? Porque mas o regime estava a cair de podre. Esta é a primeira ação das forças do movimento, que é ocupar o quartel-general de Lisboa. São as primeiras ocupações, são estas. Aliás, o capitão Bento, infelizmente já falecido, até chegou antes da hora para ocupar a televisão. Está cheio de pressa. E, portanto, temos ali 2 objetivos essenciais que foram protagonizados pelo militar que eu, para além do Salgueiro Maia, que é mais falado por razões que todos conhecemos, que eu considero um militar mais decisivo do ponto de vista estritamente militar na operação militar, que é o coronel agora, que era o Major Fontão, José Fontão, comandante, na altura, por vacatura do comandante anterior, não é? Do Batalhão de Caçadores 5. Batalhão de Caçadores 5, que era tradicionalmente era uma tropa totalmente afeta ao regime e à ditadura. E nós conseguimos entrar ali. O Fontão tinha vindo há pouco tempo de Angola e prontificou-se um homem extraordinário. A Joana conhece bem. E ele ocupou logo às primeiras horas da madrugada o quartel-general e o quarteirão onde estava instalado o Rádio Clube Português, que foi, digamos, tomado por outro grupo de oficiais, que não era propriamente o Batalhão de Caçadores 5. Portanto, nós ficamos ali com um emissor, calamos a televisão para não ser utilizada, ocupamos o quartel-general de Lisboa e ocupamos ao mesmo tempo o quartel-general de Porto. Portanto, esta é a grande, digamos, a grande ação
que, beneficiando da surpresa, consegue logo desarticular a resposta das forças. Conseguimos também fazer com que as tropas especiais que existiam na metrópole, não existiam comandos nessa altura, na metrópole, os comandos estavam em Luanda, certo? Portanto, os fuzileiros e os paraquedistas ficaram absolutamente neutros, por razões que demoraria outra conferência a explicar. Este é o movimento geral das tropas, porque a concepção da operação militar foi muito simples. Foi arranjar primeiro uma base militar sólida de revolucionários, portanto, oficiais que se quisessem revoltar, isso arranjamos, e depois fazer convergir, e ela está ali. Todos aqueles regimentos estavam comprometidos com a Revolução. E depois fizemos convergir as forças sobre Lisboa e sobre o Porto. Aqui temos. As mais próximas chegaram primeiro, depois foram chegando as outras, não é? Foram chegando as outras. Aquele agrupamento à esquerda, chamado agrupamento November, foi a minha, utilizando uma linguagem corriqueira um pouco própria para uma conferência, foi a minha praia na véspera, não é? Na antevéspera. Eu saí de Lisboa com as ordens passadas para mim pelo hotel, como não me esquece, no Parque Eduardo VII, e então fui por aí cima, aos quartéis da Figueira da Foz, Aveiro e Porto. E depois do Porto, mandaram para Viana e para Lamego. Portanto, ao concentrarmos as tropas sobre Lisboa e sobre o Porto, uma vez que de madrugada os quartéis-generais tinham sido tomados, acontece que nós ficamos com uma disponibilidade e com reservas estratégicas, como os nossos generais dizem quando falam de operações militares. E a reserva estratégica era de tal ordem que, por exemplo, o agrupamento de November tinha centenas de homens e uma bateria de 10,5 alemão, chegou a Lisboa às 6 da tarde. Já estava tudo resolvido. Mas era uma força considerável. Portanto, significa que nós tínhamos um potencial militar bastante superior por efeito da surpresa. Isto foi o movimento sobre o Porto. No Algarve só ocupamos um emissor o emissor da FOIA. A seguir à Revolução, daria outra conferência, sobretudo se quiséssemos falar no verão quente, nas dissensões, nas lutas, etc. O que nós tivemos em 75, garantimos logo, apesar de ter havido um golpe militar falhado com os marços, garantimos que ali está, eleições para a Assembleia Constituinte. Havia quem não quisesse, havia quem quisesse que aparecesse um salvador. Quando o general Spínola tomou posse no Palácio de Queluz, eu fui assistir entre a população. Aquilo estava cheio, aquele espaço entre o palácio e o quartel. Mas cheio, não havia lugar. Não havia ainda bandeiras dos partidos. Mas havia coisas escritas pelo povo. E eu nunca mais me esqueci de um placar, enfim, escrito por um popular, que dizia assim: Spínola, o nosso salvador. Portanto, Spínola se tem conseguido impor a estratégia dele para fazer eleições para a presidência, nunca mais ia haver Constituição em Portugal. É que nunca mais. Portanto, estas eleições são absolutamente focais para a democracia que temos hoje, com os defeitos e as virtudes, não é verdade? A Constituição da República de 1976 foi o legado primordial e essencial da Revolução de 25 de Abril de 74. Agradeço imenso terem-me naturado. Não sei se ultrapassei o tempo.
Passou rapidamente, não é? Já são 4 horas, estava mais ou menos, o nosso programa continua rigoroso. Não, mas mas, geral, mas o problema é o seguinte, este tema dava para desdobrar em 20, em 20 debates, não é? Porque depois, no meu caso, estou aqui a falar e ao mesmo tempo a pensar, mas isto tem que ficar para trás, isto tem que ficar para trás. É uma questão de prioridade. Agora a Joana é que tem a palavra para 2 ou 3 perguntas. Sim. Ela pode buscar outros temas. Já ultrapassamos tudo. Não pode buscar outros temas. Joana, faz favor. Eu ia aqui fazer uma espécie de resumo do que foi dito, e eu, pronto, gostei muito de o ouvir falar, como aliás acontece sempre, aprendo sempre imensas coisas, porque estes pormenores depois quase laterais, mas que não são laterais, interessa-me sobretudo porque também no trabalho que eu tenho desenvolvido interessa-me aquilo que as pessoas, eu vou chamar comuns, embora não seja uma pessoa comum no sentido de oposição às elites, porque foi protagonista dos processos, mas muitas vezes nestes processos é muito interessante ver o que é que depois as pessoas que ficaram mais atrás, mas que tiveram ações, como é que elas vivenciaram, perceberam e viram estes acontecimentos. Por isso, aprende sempre muito a ouvir estas petites histoires que aparecem aqui. Eu gostei muito de o ouvir falar sobre a questão da guerra e lembrei-me e fui depois até ver aquela expressão que ficou célebre do Harold Macmillan, quando ele falou, primeiro-ministro inglês, que falou no Parlamento Sul-Africano, em 3 de fevereiro de 60, e vou citar, ele disse: o vento da mudança está a soprar pelo continente fora e, quer isso nos agrade ou não, o amadurecimento da consciência nacional é um facto político. Devemos aceitá-lo como tal e as nossas políticas devem dar conta disso mesmo. E eu acho que o que aconteceu foi que Salazar ficou surdo a este discurso, e persistiu numa visão que de facto estava ultrapassada, e como mostrou naquele mapa, havia um vento, e esse vento não chegou a ser sentido aqui. E portanto viu-se o que falou depois a seguir, num segundo bloco, esta mobilização militar massiva e sem cedências, e achei interessante esta referência à adaptação que as Forças Armadas tiveram de fazer para uma guerra que não era uma guerra comum, digamos assim. Portugal tinha estado na Primeira Guerra, que era uma guerra diferente, e lembro-me, aliás, de pelo seu intermédio ter conhecido o coronel, eu não sei se era coronel Canelhas, Almir Canelhas, que falou muito sobre esse aspecto de ter ido para a Argélia fazer esse curso e de como aprenderam, já prevendo, aquilo foi no final dos anos 50, já prevendo que ia acontecer o que depois veio a acontecer. E, portanto, achei muito interessante esta ideia da adaptação das Forças Armadas, e também achei interessante, devo dizer, aquilo que falou sobre, muitas vezes, o armamento da tropa portuguesa, às vezes ser inferior, e lembro-me que li numa história de umas unidades, até por causa do meu livro, o desabafo de quem estava a escrever o livro da unidade, e eu acho que os livros das unidades são dos documentos mais interessantes, sobretudo porque há uma evolução de 61 até ao final, na forma como são escritos, e há um livro de uma unidade que eu consultei, em que quem estava a escrever, acho que era um oficial, dizia: há aqui qualquer coisa de muito estranho, porque as sementes, lembro-me disso, em Moçambique, as sementes que são dadas à população para serem cultivadas são de muito pior qualidade que as sementes que a Frelimo dá à própria população. E, portanto, este tipo de incongruências e de contradições, não é? Para quem tinha como objetivo aliciar as populações, etc., acho que ajuda muito a perceber também o decurso da guerra e esse cansaço de quem estava e de quem via o que se ia passando. Depois falou no 25 de Abril e na manobra, na forma como as manobras ocorreram, e pronto, isso é sempre fantástico ver, e de facto
o coronel, é coronel agora, Fontão, não é? Sim. Foi uma pessoa que eu gostei muito de conhecer e que de facto mostrou ali uma coragem e uma determinação que também depois encontramos noutros militares, porque de facto agiram numa primeira fase completamente às cegas, não é? Essa coragem, acho que todos aqueles que vivemos em liberdade devíamos pensar nisso, nessa coragem, nessa abnegação de vamos entrar nesta missão às cegas, não sabemos o que é que vai acontecer. Se não correr bem, espera-nos um mal bastante grande. E pronto, e depois falou aqui na Constituinte, eu estava um bocadinho à espera que falasse na descolonização e na ponta aérea, porque nós tínhamos conversado um bocadinho sobre isso, mas pronto, isso é um outro pormenor, mas acho que esta normalização, portanto, esta procura de equilíbrios que no período revolucionário em curso, mais conhecido pelo PREC, foi muito difícil porque o ambiente era fortemente ideológico e as pessoas estavam extremadas e também, na realidade, como a população não tinha uma formação política como nós a concebemos hoje, fizeram-se muitas... enfim, as pessoas foram muito atrás de conversas de outros grupos que estavam sim politizados e, portanto, houve uma enorme dificuldade de conseguir equilíbrios que, no fundo, depois foram foram aparecendo e o grupo dos 9 foi muito importante nessa reflexão e é importantíssimo as eleições para a Constituinte e ter garantido que essas eleições se faziam e termos hoje a Constituição que temos, apesar de muitas revisões, que é natural também com o evoluir dos tempos, mas é um documento que nos rege e que eu acho que nos devemos orgulhar e respeitar e por isso acho que acabou em beleza. Eu tinha aqui uma pergunta para lhe fazer que não sei se é muito... Como é que eu ia dizer? É uma pergunta um bocadinho desafiante, porque estive a pensar que, como nós tivemos aqui o prazer de ouvir as suas reflexões sobre a guerra, o decurso da guerra e, no fundo, a Revolução, eu pensei, e pondo-me no lugar, por exemplo, das minhas filhas, que têm imenso interesse sobre estas coisas, pensei em provocá-lo um bocadinho em relação ao futuro. Então, tinha aqui uma pergunta que escrevi, que é a seguinte. O secretário da Defesa do Reino Unido, o Grant Shapps, num discurso feito na semana passada, disse, e eu vou traduzir, estamos no alvorecer de uma nova era, o Muro de Berlim é uma lembrança distante, e fizemos o círculo completo, indo de um mundo pós-guerra para um mundo pré-guerra. Fazendo uma ponte com o vento de mudança de que falámos no início, que Salazar não ouviu, que ventos são estes e de que modo é que a sociedade sonhada pelo 25 de Abril está ou estará condicionada por estas novas ou não tão novas realidades? Não sei se isto é uma pergunta respondível. Tem várias respostas, mas de qualquer maneira só vou perder meio minuto para falar sobre uma coisa que me passou e que também diz respeito ao meu jornal, porque nessa altura foi quando veio de Angola. Nós fizemos a nação portuguesa, ao recolher as populações que regressaram da África, numa ponta aérea que eu vivi, aérea e marítima que eu vivi, porque estava no Conselho da Revolução e era lá que se tomavam as decisões. Tivemos o apoio de imensos países, do leste, do oeste, do centro. Quase toda a gente nos ajudou. Mas a integração das pessoas que vieram é um exemplo único também no mundo. Porque conjugamos duas coisas. Conjugamos a capacidade das famílias receberem os seus parentes ou até amigos, as aldeias receberem os seus parentes, os seus naturais, e a ação pronta e decidida do Estado também a apoiar
financeiramente projetos e a recolher a instalações das pessoas. E eu quero aqui, antes de responder à sua pergunta, lembrar e prestar a homenagem que posso prestar ao Coronel Gonçalves Ribeiro. Porque é uma pessoa de quem nunca se fala, é um facto, é um ato que nunca se fala e que é das operações mais custosas no sentido de organizar e de levar a bom termo e mais brilhantes e mais patrióticas. E mais patrióticas. Agora a sua questão é assim, a resposta é simples, podia ser quase numa frase. Nós pertencemos hoje a um espaço político, económico e militar que não deixa a Portugal, em termos de soberania, qualquer espaço na nova. A não ser que saiamos da União Europeia, que está completamente fora de causa, porque isso era uma das conquistas do 25 de Abril. A integração no espaço europeu é uma das conquistas. Também ninguém fala que sem democracia nós nunca teríamos entrado na União Europeia. Portanto, ao pertencermos a esse espaço, nós temos os compromissos internacionais, não se vislumbra que os vamos pôr em causa e, portanto, estamos de certa maneira fadados, estamos destinados a acompanhar os outros nesse confronto que se está a dar, que é a passagem de um mundo unipolar da idade imperial, como diria o general Loureiro Santos, não é? Para uma nova idade que não se vislumbra ainda bem se será bipolar, se será multipolar, mas que é com certeza um mundo em que o império prevalecente até agora está a ser condicionado e até atacado, digamos assim, por vários interesses e a partir de vários locais. Portanto, nós temos que nos cingir e conformar à nossa situação de parte integrante de um bloco, independentemente das críticas que possam ser feitas, e eu faço muitas, sobretudo porque a estratégia da União Europeia não é suficientemente independente, nem económica, nem militar, nem diplomática, nem política, e deixou fugir uma joia da coroa da Europa para os braços da China. Para mim também esta expressão parece um bocado corriqueira, deixou fugir. Faltou aqui um general de Gaulle. Faltou aqui um general de Gaulle. E, portanto, a nossa esperança é continuarmos a viver em liberdade e termos a nossa organização interna condicionada e conformada à ideia de se viver em liberdade e de respeito pela dignidade das pessoas e das minorias. Porque já agora, como desabafo, eu vou-lhe dizer, eu tenho graves apreensões sobre o que se está a passar do ponto de vista, eu não digo, nem sequer digo político, do ponto de vista mental, em alguns setores da sociedade portuguesa, em que o discurso de ódio sobre minorias, quer dizer, nós agora é que somos da civilização cristã e ocidental, não era naquela altura. Agora é que temos que respeitar o outro, temos que respeitar o próximo, temos que respeitar as minorias. E esse discurso é a ameaça maior à geração das suas filhas e à geração das minhas netas. Também sou rapariga. Muito obrigado, Manuel. Se me permite, eu agradeço à Joana a questão, mas vou buscar outra questão que a Joana tem. Então. Ou seja, em primeiro lugar, prestar a devida homenagem ao professor general. A devida e merecida homenagem, concordo totalmente consigo, ao general Gonçalves Ribeiro, que depois esteve nesta casa durante muitos anos, foi o primeiro diretor-geral de Política de Defesa Nacional e que lançou um livro há 3 anos e que nós o recebemos na Comissão Portuguesa de História Militar nas outras instalações em Lisboa. E eu tive a oportunidade, quando ele lançou o livro, de apresentar o livro e de começar por dizer que, em nome da minha família, lhe agradecia tudo aquilo que ele fez a todos nós que viemos da África. A Joana veio um bocadinho antes,
eu já vi na ponta aérea num avião de guerra inglês. Portanto, é uma pessoa que aqui a Comissão não esquece, mas sobretudo Portugal não deve esquecer, e não só Portugal. Como disse o meu coronel, e muito bem, aquela é uma operação única na história. Já houve situações idênticas, mas não de 500.000 pessoas. Portanto, eu acho que deve ser lembrada e isolada de tudo o resto como uma operação, digamos, trabalhada de uma maneira que ele também explica no livro, inclusive com números depois já atualizados, sobretudo da ponte marítima, que a maior parte das pessoas não conhece. Mas a pergunta, e agora faço em nome também da Joana, ela esteve quase a fazer essa pergunta, que é, na perspectiva de quem está no Conselho da Revolução, o processo de descolonização. E, portanto, nós aqui trabalhámos 61, 75, exatamente por causa do 11 de novembro, que é quando termina com a independência de Angola. E, portanto, na sua perspectiva, em poucas palavras, esse processo, como é que o viu daqui? Que estava aqui neste edifício, como é que o viu, obviamente nos seus altos e baixos, nos seus aspectos políticos e militares, mas sobretudo políticos. Cinco casos, 5 territórios para disponibilizar, não estou a falar de Timor, portanto Cabo Verde, Santo Tomé, Guiné, Angola e Moçambique. Cabo Verde e Santo Tomé foram questões simples de resolver, foi nomeado para lá um alto comissário e as coisas correram muito bem. Na Guiné foi resolvido por inerência da situação, isto é, o presidente, na altura, General Spínola, teve que aceitar que Portugal tinha que reconhecer a Guiné, porque já era reconhecido por muitos países, e isso foi feito com muita resistência, não é? Mas foi feito. Ainda não havia Conselho da Revolução, nessa altura. No Conselho da Revolução forma-se em março de 75 e falta ainda a independência de Angola e creio que de Moçambique, que a independência de Moçambique, isto é, o processo de descolonização de Moçambique, teve um incidente gravíssimo, que foi o 7 de setembro, em que, paradoxalmente, a população branca defendia o 25 de Abril e a liberdade, mas queria tomar o poder e excluir as populações negras do poder. E isso teve que haver uma intervenção musculada das Forças Armadas. Esse processo foi um bocado caótico, porque após os acordos de Lusaka há essa inversão da situação em Moçambique e o Samora Machel tomou uma atitude irada e zangada, porque o que lhe tinham dito que ia acontecer, aconteceu ao contrário. Portanto, isso aí, mas foi de qualquer maneira dirimido rapidamente. E o Samora Machel era uma pessoa que percebia perfeitamente o processo e tinha um grande respeito por os portugueses. Aliás, quando o jornal Lianos lá foi, já como presidente, numa visita oficial, ele demonstrou à sociedade realmente a postura dele perante os portugueses. O processo de Angola é completamente diferente. O processo de Angola havia interesses bastantes para que jogassem ali uma disputa por poder que foi sempre muito fragmentada e muito violenta. O que é que, claro que a independência deu-se da maneira que se deu, portanto, há mais que um movimento a proclamar a independência, e depois dá-se aquela longa guerra civil, e o que resulta disso é a demora que Portugal tem em reconhecer Angola. E essa demora foi uma luta política intensíssima, passou pelo Conselho da Revolução, mas que só podia ser depois assumida pelo governo. E, portanto, aliás, eu no livro que escrevi, narro alguns episódios digamos, reconhece, não reconhece, mas se reconhecer nós fazemos isto. Portanto, entre os partidos da altura, os dois partidos que eram os mais votados e que aliás ainda hoje são
o PS e o PPD-PSD, esses partidos jogaram com o reconhecimento de Angola de uma forma que eu considero altamente prejudicial aos interesses portugueses, porque era inevitável que Angola tinha que ser reconhecida no contexto internacional como uma nação independente, e depois quem foi pular os cacos, digamos assim, foi o general Yanes na Cimeira de Bissau. Foi aí que há uma reconciliação com o Agostinho Neto e começam então as relações com Angola a normalizarem-se, mas o Conselho da Revolução não podia ser o Conselho da Revolução a reconhecer a República Popular de Angola como independente. Havia a questão de que são todos comunistas. Eles não eram comunistas, eles tinham sido apoiados pelos comunistas, não é? E, portanto, tinham ali uma ligação. E os partidos não foram capazes de retirar da sua base de discussão essa circunstância. E, portanto, o que resultou daí foi dificuldade no reconhecimento, enquanto em relação às outras colónias foi tudo feito aí calmamente, independentemente das questões, naturalmente, algumas dramáticas das populações, e isso não podemos escamotear. Muito obrigado. Esse vivemos mais intensamente, curiosamente, esse problema, fiquei a saber há pouco tempo, no Brasil também foi muito discutido, o primeiro país a reconhecer Angola, num cenário em que não era provável que acontecesse, num regime que havia no Brasil estranhamente a reconhecer em primeiro lugar Angola. E a ter conhecimento que efetivamente os cubanos já estavam em Angola e que havia apoio Nós reconhecemos depois da França e da Alemanha. Exatamente, reconhecemos. Eles não estão a ouvir agora, depois da França. Não. Muito obrigado, meu Conal. Isto era importante, eu penso que estava no pensamento da Joana, porque ela queria ir para aí, mas eu acho que é de aproveitar a oportunidade de estar aqui, mesmo que tenha um bocadinho mais de tempo, porque era importante ter esta noção de que, efetivamente, dentro do próprio Conselho da Revolução, essa era uma questão discutida, mas foi sobretudo a nível dos partidos. Foi importante o seu testemunho e foi importante estarmos aqui. Agradeço sinceramente. Deixo as prendas para depois, quando desligarmos ali o vídeo. Mais importante do que isso, para mim, é a honra que tivemos hoje aqui na Comissão em ter a sua presença e da Joana. Também não é atora, mas é atora em segundo grau, por tanta gente que ouviu, por tanta coisa que leu. Agradecer ao meu Conal e agradecer à Joana este momento que vai ficar. Certamente que vamos ter, para além das pessoas que tiveram a assistir, isto não são horas próprias para quem trabalha, depois outras pessoas que terão a oportunidade e ficará para a história exatamente mais um testemunho neste ciclo organizado pelo Coronel Aniceto Afonso e pelo mestre João Tavares. Muito obrigado mais uma vez e muito boa tarde. E muito obrigado a quem nos esteve a escutar também. Muito obrigado. Boa tarde.